Agora, direto para os Estados Unidos. Em uma entrevista, o presidente Joe Biden cogitou, é isso mesmo, cogitou manter tropas no Afeganistão. Eliseu Caetano, que história é essa? Como assim? Pois é, Tiago, a informação confirmada pelo presidente Joe Biden não chega a pegar o norte-americano de surpresa, né? Uma vez que as imagens divulgadas recentemente, vindas lá do Afeganistão, impressionaram, chocaram o mundo e com certeza colocaram em xeque a visibilidade, a credibilidade e a direção tomada por Joe Biden aqui nos Estados Unidos. Viu? Muito bom dia para você, Tiago, Adriana, para todo mundo de casa. Agora são 6 horas da manhã e 20 minutos pelo horário local daqui de Miami, na Flórida, de onde falamos ao vivo. Temperatura 29 graus Celsius nesse momento. O presidente Joe Biden, como a gente se recorda, havia prometido retirar todas as tropas lá do Afeganistão, as tropas americanas, até o próximo dia 31 de agosto. Essa declaração foi dada no último dia 8 de julho, como a gente acompanhou aqui no jornalismo da Jovem Pan. Só que, por conta aí de todas essas situações, também já relatadas pelo nosso companheiro na Europa, o Renato Senise, o presidente Joe Biden decidiu ontem que vai manter as tropas lá no Afeganistão por tempo indeterminado, até que o governo norte-americano consiga retirar todos os militares e todos os americanos de lá do Afeganistão. O que acontece é que, apesar do Talibã estar afirmando que está liberando a passagem das pessoas, quem quiser sair vai sair, quem quiser ficar vai ficar, na prática não é bem assim que está acontecendo. Os americanos, as tropas dos Estados Unidos, estão fazendo apenas a segurança interna lá do aeroporto de Cabul. Eles não fazem a segurança nas vilas, nas aldeias, nas estradas. E as informações que chegam lá do Afeganistão é que os talibãs estão impedindo a passagem, a saída dessas pessoas de suas próprias casas para chegar ao aeroporto. Então tem muito afegão, que conseguiu green card, que tem a cidadania americana, mas que não consegue sair de dentro das suas próprias casas. Fora os americanos que trabalhavam lá. O próprio Pentágono disse recentemente que há pelo menos 10 mil americanos, nesse momento, presos lá no Afeganistão, porque não conseguem sair literalmente do país. Já a administração Biden confirma que no aeroporto está tudo funcionando normalmente, tanto para voos militares quanto para voos comerciais. Hoje, o Pentágono já disse que, infelizmente, eles já trabalham com a situação, com a possibilidade de que muitos americanos, né, daqueles que eram afegãos, que são afegãos, perdão, e que também são americanos, fiquem para trás. Ou seja, essa discussão pode e deve render mais pano para a manga nos próximos dias. Eliseu, e mudando de assunto, falando sobre o coronavírus, aí nos Estados Unidos, no Brasil já há essa discussão, mas aí também a discussão sobre uma terceira dose da vacina contra a Covid, quais seriam os grupos, seriam os prioritários? Exatamente, viu, o Tiago? Aqui nos Estados Unidos, a gente já começa a falar da terceira dose de uma maneira um pouco mais séria, né? O próprio presidente do país, o Joe Biden, ele deu uma declaração muito interessante a respeito, viu? Ele disse o seguinte, eu tenho aqui as aspas dele, ele disse que os Estados Unidos têm sim condições nesse momento de oferecer uma terceira dose para quem já foi vacinado ou com aquela dose única ou com as duas doses. Ele disse que não concorda com a opinião de algumas autoridades que dizem que os Estados Unidos não têm como fazer isso. Ele disse que os Estados Unidos têm como, sim, fazer a terceira dose da vacinação, porque ao mesmo tempo eles também conseguem doar. E o Joe Biden disse o seguinte, olha, em junho, julho, por exemplo, aqui nos Estados Unidos a gente administrou algo em torno de 50 milhões de doses, isso só no país, e doamos 100 milhões de doses para outros países. E com essa justificativa, ele reforça aí de que a administração Biden vai sim liberar, ou deve liberar muito em breve, a aplicação da terceira dose para quem já está vacinado há pelo menos 8 meses. A indicação disso veio do CDC, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças aqui dos Estados Unidos, veio do Dr. Anthony Fauci, como a gente sabe, um dos maiores epidemiologistas do mundo. Aliás, ele é o líder da força-tarefa de combate ao coronavírus lá da Casa Branca. Ele disse que a terceira dose, após 8 meses de completado o ciclo da primeira ou segunda dose, deve reforçar a imunidade daquelas pessoas que já foram vacinadas, portanto, não pegariam, estariam mais resistentes à Covid-19.